com vocês? Olha quem tá aqui comigo. Olá! Olá, pessoal. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao canal da Angélica. Bom, pra quem não conhece, esse é o Pedro, meu amigo. Por que a gente se chama de amigo? Porque quando a gente estudava junto na faculdade, a gente tirava sarro de gente fanha. E de gente que tava gripada também. Então, Amigo. toda vez que a gente fala amigo, Amigo. amiga. Aí ficou amigo. Aí Então ficou a gente amigo. sempre se chama de amigo. Como ele já falou, né? A gente fez faculdade de marketing junto, então a gente se conhece, tipo, há um bom tempinho, né? 5 anos, 6 Alguns anos. 5 anos. Acho que foi em 2015, quando que a gente fez faculdade? 2008, 2009. Então, 7. Gente, reprovei de cálculo 4 vezes na faculdade. Não, 3, na quarta eu passei. Então eu tô bem, assim. tá. A gente releva, tá? Pra quem não sabe, ele tá fazendo faculdade de Química. Ó. E ele foi pros Estados Unidos, estudou lá durante 1 ano. Foi através do programa Ciência e Fronteiras, né? E ele está de volta. Isso, cheguei tem, tipo, 1 semana e meia. Então, tô aqui. E eu já catei ele pra gravar vídeo comigo. Porque eu sou dessas, né? Então, como vocês viram, eu postei algumas fotinhas essa semana pedindo pra vocês colocarem algumas perguntinhas e curiosidades, enfim, sobre o programa e sobre como é morar fora e tal. E ele tá aqui pra responder essas perguntinhas pra gente. Vamos lá? Bom, primeiro, me conta como é que foi o processo pra você ir embora. O programa, ele não é muito difícil, né? Ele é mais burocrático do que difícil. O único problema mesmo é a questão de você ter uma média boa na faculdade e você saber falar inglês, porque você tem que fazer o teste de proficiência, que é o TOEFL, ou TOEFL, como vocês preferirem. E dependendo da sua nota do TOEFL, que vai determinar quando que você vai, se você vai fazer um pouco de inglês lá, ou então você vai direto para a faculdade, ou alguma coisa assim. Mas assim, você tem que escolher universidades, você tem que escrever várias redações, tudo isso em inglês e mandar para eles, para que eles te aceitem dentro do processo seletivo. Qual que foi a universidade que você escolheu? Eu fui para Illinois State University, na cidade de Normal, no estado de Illinois. Ui! Ui! Que chique é! Ó, chique é no último. E me conta, como que foi, assim, o primeiro dia na faculdade? Olha, eu cheguei lá num domingo. Aham. Então, domingo não tinha ônibus. Tipo, você tava... Domingo era só de segunda a sábado. Não tinha ônibus no domingo. E eu cheguei lá e eu fiquei... Porque sabe aquelas casas de filme mesmo, que você vê, tipo filme de terror ou qualquer coisa assim? Ai, de terror. Não, tem de terror, tipo, de terror durante a noite. De dia ela é linda, maravilhosa. É. Aquelas casinhas e tal, bonitinhas. Jardim na frente. Jardim na frente, com um monte de decoração, um monte de flor e tal. E eu tava assim, né, maravilhado. A gente chama esse primeiro período de lua de mel, Aham. né? Que você tem a lua de mel, que você tá vivendo os melhores momentos, Ai, que tudo tudo lindo. é maravilhoso, né? Tudo isso. Então, foi muito excitante, não no sentido dessa palavra, mas do outro, de estar animado, estar motivado, Aham. estar lá e muito curioso para querer saber tudo o que ia acontecer, né? Foi bem legal. E a universidade era maravilhosa. A gente tinha feito um tour dentro da universidade e foi lindo. Eu olhava, eu via aqueles prédios. Era incrível, não tinha como Não descrever. tem como, né? Uma das perguntas é se você precisou andar de coletivos. E uma curiosidade, os americanos, eles não gostam de sentar do lado da outra pessoa? Então, eu andava bastante de ônibus. Primeiro, todos os estudantes da universidade, quando você tem a carteirinha, você automaticamente já pode andar de graça nos ônibus para qualquer lugar. Então, eu andava bastante, principalmente porque era tudo muito longe. Por quê? Porque as quadras de lá são muito, muito grandes. Cada estabelecimento normalmente tem seu próprio estacionamento, alguma coisa assim. Então ficava difícil se locomover se você não fosse, tipo, por bicicleta ou de carro ou Qual até meio? mesmo com ônibus. Mas eu acho que aqui no Brasil você tem mais isso de não querer sentar perto da pessoa do que lá. Porque muitas vezes, quando a gente encontrava pessoas no ônibus, tinha um lugar vago, e, por exemplo, tinha um outro atrás também vago, normalmente a pessoa ia pro de trás. Mas, se estava tudo ocupado e você só tinha um lugar para sentar, eles vão e sentam. Eles têm muito uma coisa que é a bolha pessoal deles. Então, todos os americanos têm essa bolha, que é meu espaço pessoal, onde eu possa fazer coisas que não vá
atrapalhar outra pessoa. Só que eles sabem disso, eles têm consciência desse espaço, então eles sentam sem problema nenhum. Aqui no Brasil eu acho que normalmente é mais difícil, É mais porque travado, assim. porque você encontra muitas pessoas que preferem ficar em pé no ônibus mesmo com banco vago. É verdade. Então é meio engraçado assim. Outra perguntinha foi em relação aos colegas da faculdade. Como que eles te receberam? E outra coisa, lá tem trote? Trote é uma coisa que não existe. E em questão de recebimento de alunos, assim, normalmente eles têm uma semana, que é uma semana só de apresentação da universidade, que você faz o tour. Bom, nós éramos um caso especial que nós éramos todos alunos internacionais. Então tinha brasileiro, alemão, chinês, japonês, sérvio, francês, inglês. Então a gente fazia meio que esse tour, assim, para apresentar a universidade. Mas em questão de trote isso não existia. E você não tem um recebimento do seu próprio curso. Normalmente o que você tem, essa semana que eu estava falando, que todos os clubes da universidade vão pro quad, que é como se fosse uma quadra grande e meio que central assim da universidade, com bastante espaço. E lá ficavam todos os clubes para você se inscrever. Tinha clube de coral, tinha clube de matemática, clube de química, tinha clube... Tudo que você puder imaginar tinha clube. Todos, né? Sim. Principalmente também aquelas... questão das fraternidades. Tinha bastante também. Licença. Uma coisa que é interessante é que essa questão de você conversar com pessoas dentro da sala de aula é muito, muito difícil. Primeiro, Sério? eles entram calados. Normalmente, quando eles vão conversar é porque eles fazem outra matéria juntos. Não é... Porque lá não é essa questão de mesma sala. Você escolhe as matérias que você quer fazer. Então, você tem turmas aleatórias, assim. Não é, tipo, aquela mesma sala que você Sempre, começou é a que você vai terminar. Então, eles entram normalmente calados até o professor chegar, assim. Aí o professor faz a introdução da aula. Eles permanecem os 50 minutos de aula calados, a não ser quando o professor pede para participar ou alguma coisa. E saem da sala calados. Tipo, Entra mudo e sai calado. Exatamente. Eles não têm essa questão de interação muito entre pessoas mesmo. Se for, acontece fora da sala de aula, mas não dentro dela. Aqui no Brasil, né? É a bagunça, aquela coisa. Ginga brasileira, É o adoro. negócio aqui a gente... Uma coisa interessante também é que normalmente os americanos eles pegam 4 matérias por semestre. Não é que nem aqui que a gente pega 6, 8, né? Eles normalmente pegam 4, só que o esforço que eles têm que fazer é muito mais puxado. Eles calculam mais ou menos, para cada aula de 50 minutos, você tem que estudar fora dela 2 horas. Então tem isso de diferente. E dessas 4 matérias, normalmente 3 são da sua graduação que você quer e uma outra que seja de alguma coisa que você seja interessado, mas que não necessariamente você vá usar isso no seu currículo. E me diga uma coisa, como é que eram as notas lá? Tipo, lá é A, B, C, D e aí? F. Conta aí pra gente. Então, cada professor tem sua própria metodologia de divisão de notas. Então, normalmente, varia de 100 a 90, ou 100 a 92, ou 100 a 89, depende de cada professor. Mas, normalmente, essa varia de normalmente uns 10% para cada nota. Então, de 100 a 90 para A, 89 para 80 para B, e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Em inglês é mais fácil falar essa palavra.